Bom, vamos falar sobre o número de oxidação, ou NOx, tá? Estado de oxidação. Primeiro vamos nos questionar sobre algumas coisas, né? Por que alguns metais oxidam mais facilmente? Mas o que seria oxidar? Então a gente vai aprender, primeiro, algumas regras que vão nos ajudar a determinar o estado de oxidação de um elemento ao formar uma ligação, tá? Ou na sua condição iônica, para que você possa, a partir desses dados, perceber se há uma variação no estado de oxidação, NOx, ou não, tá bom? E aí nós vamos começar falando um pouquinho de duas substâncias, o hidreto de sódio e o ácido fluorídrico, ou fluoreto de hidrogênio, tá bom? Se percebermos, vamos notar que ambos apresentam hidrogênio. O que nós vamos fazer? Vamos analisar o estado de oxidação do hidrogênio em ambos os compostos. Então, no hidreto de sódio, o hidrogênio ele se comporta com o estado de oxidação -1, o sódio +1. Por quê? Trata-se de um composto onde há transferência de elétrons. O sódio doa elétrons para o hidrogênio, que recebe esses elétrons. Então, o seu estado de oxidação é, na verdade, a sua carga real, né? É o que ele realmente deseja para atingir uma estabilidade. Quando nós pegamos o fluoreto de hidrogênio, o hidrogênio ele já atua com estado de oxidação positivo. Mas isso não significa que ele está doando elétrons para o flúor, até porque nesse tipo de ligação, o que nós temos é um compartilhamento de elétrons. Então a gente tem que começar a estudar NOx partindo do princípio de que o estado de oxidação de um elemento não pode caracterizar o tipo de ligação, não deve, tá? O estado de oxidação ele pode representar a carga real do elemento, ou ele pode representar uma carga imaginária de como esse elemento se comporta na ligação, tá? Então, o fato de ter um NOx positivo não significa que está ocorrendo uma transferência de elétrons. Pode ser apenas por uma diferença de eletronegatividade, como, por exemplo, o que ocorre no fluoreto de hidrogênio, tá? Bom, então vamos começar a entender um pouco essas regras. Lembrando sempre que o que nós vamos estudar é uma transferência de elétrons. Então é importante saber o que é oxidar, o que é reduzir. Então, oxidar é perder elétrons. Isso significa que seu estado de oxidação vai aumentar. Reduzir significa ganhar elétrons. Seu estado de oxidação vai diminuir, tá? Bom, algumas regrinhas. A primeira delas diz respeito à substância simples. Substância simples, o estado de oxidação é sempre 0, tá? Então, H2, Cl2, SO8, O3, não importa, o próprio metal sozinho, ferro, cobre, alumínio, cobalto, tungstênio, toda substância simples, o NOx é 0. Metais alcalinos, significa os elementos do grupo 1 da tabela periódica, antiga família 1A. Percebam que eu não estou falando do hidrogênio, eu deixei claro que são os metais alcalinos. Então, mesmo o hidrogênio pertencendo àquela família, quando eu analiso como metais alcalinos, o hidrogênio está fora. Os metais alcalinos, sempre que aparecerem formando compostos, não importa se é um sal, se é um óxido, se é uma base, seu estado de oxidação será sempre +1. Metais alcalinos terrosos, grupo 2, antigo 2A, apareceu formando compostos, o estado de oxidação +2. Então já vimos 3 regrinhas até então. Substância simples, NOx 0. Metais alcalinos, formando compostos, NOx +1. Alcalinos terrosos, formando compostos NOx +2. Uma observação importante aos metais alcalinos. Percebam que a prata não é um metal alcalino, mas ela entra na regra dos metais alcalinos. O mesmo acontece com o zinco, que não é um metal alcalino terroso, mas também pode ser adotado na mesma regra, né? Tá bom? Regra do alumínio. Sempre que aparecer formando compostos, o NOx +3. Agora, cuidado, e se ele estiver sozinho? Como já vimos, sozinho caracteriza uma substância simples, o NOx é 0, mas formando compostos é sempre +3. Regra do hidrogênio. O hidrogênio ele pode ser 0 quando for uma substância simples, H2. Dependendo do tipo de ligação, carga real. Então, nas ligações iônicas, quando ele formar hidretos metálicos, o seu NOx, seu estado de oxidação, vai ser sempre -1. Quando forem compostos covalentes, por diferenças de eletronegatividade, o hidrogênio adota a carga +1. Então, o hidrogênio, resumindo, nos óxidos, nos ácidos, nas bases, na química orgânica, o hidrogênio é sempre +1. Tá? Regra do oxigênio. O oxigênio pode ser 0,
quando foram substâncias simples. O2, O3 são formas alotrópicas. Lembrando, formas alotrópicas, substâncias simples diferentes derivadas de um mesmo elemento químico. Então, NOx, zero. Pode ser positivo quando ligado ao flúor. Aliás, é o único caso onde ele vai apresentar um estado de oxidação mais 2. O flúor, por ser mais eletronegativo, deixa o oxigênio com uma carga imaginária. Em geral, o oxigênio vai apresentar um estado de oxidação menos 2. Nos óxidos, nas bases, nos ácidos, na química orgânica, ele é menos 2. Temos alguns casos específicos, como o peróxido. O que acontece nos peróxidos? O oxigênio aparece formando ligação com outro átomo de oxigênio. Então, nessa ligação entre átomos de oxigênio, como não há diferença de eletronegatividade, ele se comporta como uma substância simples, ou seja, o NOx naquela ligação fica zero. Mas ele acaba ganhando elétrons por diferença de eletronegatividade do outro ligante. Isso faz com que ele adote um estado de oxidação menos 1. Agora, quando se pode ter um peróxido, né? Quando for hidrogênio ligado ao oxigênio, que aí forma água oxigenada, H2O2, ou metais alcalinos podem formar peróxidos, 1A2O2, por exemplo, Na2O2, ou alcalinos terrosos, 2AO2, como por exemplo CaO2. Nesses casos, o estado de oxidação vai ser menos 1. Tá? Temos os calcogênios, os elementos do grupo 16, à direita, NOx sempre menos 2. Os halogênios, grupo 17, à direita, o NOx sempre menos 1. Tá? A regra para os íons, o íon ele pode estar sozinho, ele estando sozinho, o NOx será a sua própria carga, ou você pode ter um íon composto. Quando você tem um íon composto, a somatória tem que dar a carga do íon. Tá? Então, por exemplo, NO3 menos 1, a somatória tem que dar menos 1. SO4 menos 2, a somatória tem que dar menos 2. NH4 mais 1, a somatória tem que dar mais 1. Tá? E se tratando de um composto onde não há presença de íons, a somatória tem que dar 0. Então, Al2SO4 3, a somatória tem que dar 0. Lembrando que quando há um parênteses, o que está fora do parênteses multiplicam todos que estão dentro. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. Aí, para que a somatória dê 0 no sulfato de alumínio, S é mais 6, no nitrato de sódio, o N é mais 5, e no CH4H10, o carbono é menos 2,5. Ou menos 10 quartos, né? É importante lembrar que o NOx pode ser uma fração. Eu uso as bolinhas para a representação do NOx, mas elas representam o estado de oxidação de cada elemento. Então, quando você for adotar a regra da somatória, você tem que somar a todos os NOx. Então, eu costumo brincar fazendo o seguinte: vai subir, você sobe multiplicando para chegar à somatória. E para descer, você desce dividindo. Por exemplo, eu tenho ali, oxigênio é menos 2. Então, menos 2 vezes 12, menos 24. A somatória tem que dar 0. Mais 3 vezes 2, mais 6. Para que dê 0, tem que ser mais 18. 18 dividido por 3, 6. Tá? Então, quando for usar a regra da somatória, você vai subir multiplicando, vai descer dividindo. Ok? Vamos falar sobre balanceamento de equação. É importante lembrarmos primeiro como são representadas as semi-reações. Tá? Uma semi-reação de redução, os elétrons estão antes da seta. Uma semi-reação de oxidação, os elétrons estão depois da seta. Tá? Então, alguns exemplos, né? O K mais 1 mais elétron formou K0. De oxidação, Na0 foi para Na mais 1 elétron. Então, semi-reação de redução, elétron antes da seta. Semi-reação de oxidação, elétron depois da seta. Estamos falando de semi-reações por quê? Porque nós vamos balancear as equações a partir de semi-reações. Tá bom? E aí você vai trabalhar com o que você já aprendeu em inox. Então, por exemplo, se eu pegar o alumínio e o zinco, o alumínio oxidando de 0 para mais 3, o zinco reduzindo de mais 2 para 0. O alumínio oxidou porque apresenta um potencial de oxidação maior que o do zinco. Tá? E lá em reações de deslocamento ou em pilha, vocês vão aprender, ou já aprenderam com a musiquinha, né? E podem usar aí. Lembra da musiquinha? Au, 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 mãezinha, cromo feliz, como ninguém, sou plumbo hidrogenado, bibi, cuidado, hoje a gente pode pegar alguém. Quando você canta a musiquinha,
você está cantando os metais mais reativos. Aquele que você cantar e vir primeiro vai oxidar. Então quando eu falo au, 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 alumínio veio primeiro que o zinco. O zinco só vem lá no mãezinha, ó. Au, 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 mãezinha. Então quem vem primeiro oxida, o outro reduz. Bom, vamos falar de balanceamento de equação, que é o que nos interessa. Vamos pegar essa reação. Quando você vai balancear uma equação, o primeiro passo, você vai selecionar cada elemento, e aí eu coloco as bolinhas para evitar confusão. E vai colocar o estado de oxidação de cada um, lembrando das regras que vocês aprenderam. Então, potássio, família 1A, mais 1. Oxigênio à direita, menos 2. Para que a somatória dê 0, manganês, mais 7. No H2 é só 4. Hidrogênio, ligação covalente, mais 1. Ou seja, nos ácidos ele é sempre mais 1. Oxigênio à direita, menos 2. Para que a somatória dê 0, enxofre, mais 6. NaNO2. Sódio, família 1A, mais 1. Oxigênio à direita, menos 2. Nitrogênio, para que a somatória dê 0, mais 3. Sulfato de potássio, K2SO4. Potássio, mais 1. Oxigênio à direita, menos 2. Para que a somatória dê 0, mais 6. Percebam que o SO4 apareceu de novo. Se ele aparece de novo, gente, vocês já sabem que o oxigênio é menos 2, que o enxofre é mais 6. Para que a somatória dê 0, manganês vai ser mais 2. Família 1A, mais 1, oxigênio à direita, menos 2, nitrogênio, mais 5. Hidrogênio, ligação covalente, mais 1, oxigênio à direita, menos 2. Definiu o estado de oxidação de todo mundo, agora você vai atrás das variações. Né? Percebam que há uma variação do manganês de mais 7 para mais 2. Então ele está variando de mais 7 para mais 2, ou seja, o seu NOx está diminuindo. Se diminuiu o NOx, reduziu. Se reduziu, ganhou elétrons. Nesse caso, variação de 5 elétrons. Tá? Então, eu já sei que o Mn mais 7 está reduzindo. O nitrogênio de mais 3, ele foi para mais 5. Aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, oxidou. Se oxidou, perdeu elétrons. Nesse caso, com variação de 2 elétrons. Então, tem o elemento que oxidou, o N mais 3. O elemento que reduziu, Mn mais 7. O agente oxidante é a substância que nos reagentes contém o elemento que reduziu. Ao reduzir, ele provocou a oxidação. Por isso, agente oxidante. Então, quem reduziu não foi o Mn mais 7? Então, substância que nos reagentes contém o Mn mais 7 é o agente oxidante. Agente redutor. Substância que nos reagentes contém o elemento que sofreu oxidação. Ao oxidar, ele provocou a redução, por isso agente redutor. Quem oxidou não foi o N mais 3? Então, NaNO3 é o agente redutor. Semi-reação de oxidação. Quem oxidou não foi o N mais 3? Você vai escrever o que você está lendo na equação. Então, ó, N mais 3, setinha foi para N mais 5, perdendo 2 elétrons. Semi-reação de redução. Mn mais 7, ganhou 5 elétrons, foi para Mn mais 2. Para eu chegar à equação global, é só eu somar as duas semi-reações. Só que para isso eu tenho que eliminar os elétrons. Então eu sou obrigado a multiplicar a de oxidação por 5, a de redução por 2. Aí você vai ter as semi-reações agora multiplicadas por 5 e por 2. Ao somar, você vai ver que os elétrons desaparecem. E aí você vai ter a equação global. Tá? Que vai ficar 5N mais 3 mais 2Mn mais 7, formando 5N mais 5 mais 2Mn mais 2. Joga esses coeficientes para a equação. Ao jogar os coeficientes para a equação, ó, que você tem, você obtém um coeficiente de 4 substâncias. E aí, por tentativa, você vai balanceando os outros. Ó. E aí você consegue balancear a equação. Ok? Então, um abraço.